Bom dia, meus irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor nosso Deus esteja com cada um dos irmãos nesta manhã. Eu sou o professor Rodolfo e hoje nós vamos meditar nos capítulos de 10 a 12 do Evangelho de João. O capítulo de número 10 começa com uma parábola, mas é importante ressaltar duas questões aqui. Primeiro, que vários estudiosos concordam que a gente não deve se deter em todos os detalhes da parábola, de ficar especulando quem seria o porteiro, por exemplo, porque divide opiniões. Existem opiniões desde de que o porteiro representa o Espírito Santo até de que ele representa João Batista, por exemplo. Mas a maioria dos estudiosos conceituados, dizem que a gente não deve se atentar muito aos detalhes, e sim na essência da parábola. Uma outra questão também importante é que o capítulo 10 de João, ele é uma continuação do capítulo 9. Parece ser a mesma cena. Jesus cura o cego de nascença, ele é expulso da sinagoga e Jesus censura os fariseus, dizendo que eles acreditam enxergar, mas não enxergam, e o pecado deles permanece. E Jesus inicia o capítulo de número 10, na verdade, uma continuação do capítulo de número 9, uma continuação desse confronto dos fariseus. Eles tinham expulsado o cego da sinagoga porque ele estava tentando explicar para os judeus, para os fariseus, que Jesus não deveria ser um pecador, porque ele tinha acabado de fazer um milagre extraordinário, nunca antes visto. E para isso, Jesus conta uma parábola. Essa parábola é justamente para confrontar os fariseus, porque ele fala dessa parábola do pastor e do estranho, daquele que as ovelhas não conhecem e não ouvem a voz e não segue esses estranhos. E esses estranhos são esses líderes religiosos da época de Jesus, que não tinham cuidado com as ovelhas. Então, Jesus é o verdadeiro pastor, as ovelhas ouvem a sua voz, o conhecem e ele conhece também as ovelhas. E os judeus não entenderam do que o Senhor falava, do que Jesus falava. Depois ele explica. E a aplicação dessa parábola é dupla. Jesus tanto é a porta da igreja, ninguém pode entrar na igreja se não for por Jesus. Jesus é o único meio para a entrada na igreja, tanto para as ovelhas quanto para os ministros, os pastores, ministros da palavra do Senhor. Todos eles têm que entrar pela porta que é Jesus. Jesus é o único meio, é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único caminho para Deus, o único caminho para a entrada na igreja. Portanto, ovelhas e ministros devem passar pela porta que é Jesus. Jesus é o acesso da igreja. E Jesus, na parábola, ele é tanto a porta quanto é também o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. O falso pastor, ou o estranho, ou o mercenário tem interesses pessoais nas ovelhas,
na lã das ovelhas, na carne das ovelhas, enfim, interesses pessoais e interesses financeiros. E esses interesses faz com que o objetivo desse falso pastor é roubar as ovelhas, matar as ovelhas e destruir as ovelhas. Esse versículo é facilmente confundido como se estivesse falando do diabo. Nós ouvimos muito, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas a parábola está falando aí do falso pastor, do falso ministro, que na época de Jesus eram os sacerdotes, os principais dos sacerdotes, os fariseus, é, os judeus, os príncipes dos judeus, os chefes das sinagogas. O interesse deles estava nas ovelhas. E, na verdade, eles matavam as ovelhas, destruíam as ovelhas e roubavam as ovelhas, como tinham acabado de fazer com o cego de nascença. Eles expulsaram ele da sinagoga porque quis explicar para os judeus, para os fariseus, que Jesus havia feito um milagre extraordinário, nunca antes visto, dizendo ele não deve ser pecador, no que foi expulso da sinagoga. E outra característica desse falso pastor, desse mercenário, é que ele foge quando ele vê o perigo. Ele não está preocupado com as ovelhas. Quando vem o lobo, quando vem algum outro perigo, ele foge e deixa as ovelhas serem atacadas. Mas Jesus, como bom pastor, ele dá a sua própria vida pelas ovelhas. E ele disse: Eu tenho poder para dar a minha vida e para tornar a tomá-la. Ninguém pode tomar a minha vida, mas eu mesmo dou a minha vida e eu tenho poder para reavê-la. E quando ele disse isso, novamente os judeus acusam ele de ter demônio. Já outros acham que não, porque ele tinha acabado de curar o cego. Então, os irmãos veem que a cena é praticamente a mesma de João 9 e João 10. E agora, a partir do versículo 22, era a festa da dedicação em Jerusalém. E Jesus andava no templo pelo pórtico de Salomão. E ele é interrogado pelos judeus. Até quando ficará nossa alma suspensa? Ou seja, até quando você vai ficar com esse suspense aí? Se você é o Cristo, fala logo. Eles estavam como que num suspense, não estavam entendendo. E Jesus respondeu: Eu já falei que eu sou, mas vocês não acreditam, porque vocês não são minhas ovelhas. Se não ouviriam a minha voz, se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês teriam me ouvido, porque eu conheço as ovelhas me conhecem e as minhas ovelhas têm a vida eterna. Elas não vão perecer, jamais perecerão as minhas ovelhas. Ninguém as arrebatará da minha mão, nem da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E os judeus queriam apedrejá-lo novamente. Do que ele insiste com eles: Por qual obra que eu fiz? Qual boa obra que eu fiz e vocês querem me apedrejar? No que eles dizem: Por obra nenhuma, mas pela blasfêmia de se fazer igual a Deus. Jesus replica: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Sois deuses? Isso está registrado no Salmo de número 82 e verso de número 6. E Jesus continua: Se a lei chamou deuses aqueles que receberam a palavra e a escritura não pode ser anulada, e aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem que blasfemam por dizer sou filho de Deus? E os judeus queriam prendê-lo de novo, mas ele escapa e muitos creram nele. No capítulo de número 11, Jesus fica sabendo da enfermidade de Lázaro em Betânia, a quem ele amava. E Jesus já sabia que ele tinha morrido, embora dissessem para ele que Lázaro estava enfermo.
Ele já sabia que Lázaro estava morto. E ele, de propósito, fica mais 2 dias no lugar onde ele estava. E depois ele ainda vai para a Judéia, no que os discípulos lembraram que os judeus queriam apedrejá-lo. E Tomé disse: então vamos para a gente morrer também, querendo dizer que Lázaro já tinha morrido e agora eles também iam morrer, porque eles iam enfrentar esse perigo dos judeus que queriam apedrejar Jesus. E finalmente Jesus chega em Betânia. Lázaro já estava há 4 dias sepultado e muitos judeus estavam na casa de Marta e Maria para consolá-las. No que Jesus chega e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Marta disse: eu acredito que o Senhor é o Cristo e que o Senhor vai ressuscitar Lázaro no último dia. No que Maria sai de casa, se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor não tivesse demorado, talvez ele não teria morrido. Nisso Jesus vai ao sepulcro e chora, porque amava Marta, amava Maria e amava a Lázaro. Ele se comoveu, ele se perturbou com a morte do amigo. Como homem, ele se perturbou. Mesmo assim, ele manda tirar a pedra. Marta replica que já cheirava mal. E Jesus replica: não tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus ora a Deus: Pai, dou graças porque o Senhor sempre me ouve. E ele disse ter orado para que a multidão cresce, que Deus o tinha enviado. E tendo dito isso, ele clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E muitos dos que ali estavam creram nele, porque realmente Lázaro ressuscita, sai ali da sepultura. Eles tiraram todos aqueles panos que o atavam, e muitos dos judeus que ali estavam creram nele. Mas alguns saíram dali e foram falar com os fariseus, declarando, dizendo para eles o que Jesus tinha feito. E os sacerdotes e fariseus continuavam ali formando conselho para resolver o que fariam com ele, porque o homem estava fazendo muitos sinais. E se eles deixassem, muita gente ia crer neles. Começaram a ficar com medo dos romanos. E Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, ele acaba profetizando que o homem deveria morrer pela nação. Na verdade, ele profetizou que o próprio Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Mas, mesmo assim, os judeus queriam o matar. E Jesus não andava mais publicamente entre eles, e ele se retira dali novamente, vai para o deserto, para a cidade de Efraim, junto com os seus discípulos, e já era próxima a Páscoa. Depois dali, Jesus vai para Betânia novamente, onde Lázaro estava. 6 dias antes da Páscoa, ele vai para lá. E ali ele é ungido por Maria com aquele unguento de nardo puro. Maria enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E Judas, irônica e falsamente, reclama do desperdício, dizendo que aquilo era caro e poderia se dar aos pobres, mas não que ele tivesse cuidado dos pobres, porque ele roubava, né? Ele era o tesoureiro ali das ofertas que eram depositadas para Jesus e os discípulos, e ele roubava o dinheiro que estava sob o cuidado dele, né? Na verdade, Judas tem uma ideia errônea do Senhor, né? Ele, até próximo aqui à crucificação, a gente já está chegando próximo aqui da entrada triunfal em Jerusalém, e até esse momento o Judas está andando ali com Jesus, mas ele acreditava que Jesus ia
vir como rei político e que derrotaria os romanos. Muitos judeus acreditavam dessa maneira no Messias, no Cristo, né? Não que essa salvação seria espiritual, uma salvação de pecados para a vida eterna, mas eles acreditavam numa salvação política que livrasse Israel do poder dos romanos. E Judas, com a posição de tesoureiro, ali nessa fase do ministério de Jesus, acreditava que quando ele fosse proclamado rei, ele seria um dos ministros e teria proeminência no reinado de Jesus, né? Por isso ele falava desse jeito, ele tinha esse interesse pessoal, né? Judas não estava buscando perder a sua vida, ele não estava entregando a sua vida por amor de Jesus e para seguir Jesus, ele estava buscando ganhar alguma coisa com Jesus, né? Já que Jesus o tinha chamado para seguir, ele buscava ganhar alguma coisa. E os judeus agora não queriam só matar Jesus. Quando eles sabem que Jesus está em Betânia de novo, eles queriam matar também a Lázaro, porque muita gente estava acreditando em Jesus por causa de Lázaro, porque Jesus o tinha ressuscitado. E no dia seguinte que Jesus tinha chegado a Betânia, uma grande multidão vai a Jerusalém sabendo que ele iria até a festa, né? E Jesus, montado em um jumentinho, é recebido pela multidão com clamores: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. E Jesus começa a falar novamente da sua morte, dizendo que já era chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E ele dizia a parábola do grão de trigo caindo na terra e não morrendo, fica só ele. Mas ele caindo e morrendo, ele dá muito fruto. E ele dizendo: quem ama a sua vida vai perdê-la. E quem odiar a sua vida, quem não fizer caso, quem não tiver a sua vida como preciosa, vai preservá-la para a vida eterna. E após isso, Jesus diz estar angustiado, mas ele não poderia orar a Deus para salvá-lo, porque ele sabia que é para isso que ele tinha vindo ao mundo, com esse propósito, com o propósito de morrer, e sabia que a hora estava chegando. E ele ora a Deus, e a voz de Deus se faz audível, né? Eu já glorifiquei o meu filho e glorificá-lo-ei mais uma vez. Então Jesus diz que essa voz de Deus, que ele orou e Deus respondeu por causa do povo, para que o povo cresce e que havia chegado o momento de ser julgado. Já o príncipe, havia chegado o momento do mundo ser julgado. E já o príncipe desse mundo iria ser expulso e ele, Jesus, o Cristo, seria levantado da terra e atrairia todos a ele. No que a multidão começou a murmurar, a própria multidão que tinha proclamado Hosana, o rei de Israel bendito, o nome do rei de Israel bendito, aquele que vem em nome do Senhor. Essa multidão já começa a murmurar, fala: ih, ele está falando que vai morrer. Quem é esse filho do homem? Que negócio é esse de ser levantado da terra? O Cristo não deveria de permanecer para sempre? O Messias não deveria de permanecer, de não provar a morte? Não sei não se esse aí é o Messias, porque ele está dizendo que vai morrer, que vai ser levantado. E Jesus fez muitos sinais na presença dos judeus, mas não creram nele para que se cumprisse a profecia de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías capítulo 53 e versículo 1. E também cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam e se convertam e eu os cure. Isaías capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Mesmo assim, apesar disso, muitas autoridades acreditavam em Jesus, mas devido aos fariseus, eles não declaravam a sua fé para não ser excluídos das sinagogas, amando muito mais as honras dos homens do que as honras de Deus.
Jesus diz novamente que quem acredita nele, acredita naquele que o enviou, e quem vê a ele, vê aquele que o enviou. Ele, Jesus, veio como luz, a fim de todo aquele que crê em Jesus não permaneça nas trevas, e ele veio não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Porém, as palavras que ele tem dito vão julgar o mundo no último dia. E Jesus diz que ele só falava as coisas que o Pai mandou dizer. E o mandamento do Pai é esse: a vida eterna. Então, meus irmãos, nós vemos, conforme nós vamos caminhando a leitura do Evangelho de João, vai se desenrolando e nós vamos vendo o tema central do Evangelho de João, que é a fé no Filho de Deus. O Filho de Deus é igual ao Pai. Quem crê em Jesus, crê no Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Esse tema é central no Evangelho de João e ele vai se repetindo capítulo a capítulo. Esteja Jesus curando, ressuscitando, expulsando os demônios ou fazendo a obra que ele estivesse fazendo, ou contando uma parábola, fazendo algum discurso, mas o tema central do Evangelho de João é esse: a fé no Filho unigênito de Deus, a fé que pode levar à vida eterna. Aquele que crê no nome do Filho unigênito de Deus tem a vida eterna e passou das trevas para a luz. O Filho de Deus que veio trazer graça e verdade, a luz que ilumina os homens, a luz que resplandece nas trevas. Aquele que crê no Filho de Deus passou da morte para a vida, não anda mais em trevas, mas agora anda na luz. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, um ótimo feriado a todos. E lembre-se, Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Deus abençoe.